Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão Exercício e Diabetes, onde a gente te ajuda a entender os efeitos fisiológicos do exercício físico no diabetes. Eu sou Roberto Dório e o tema de hoje é exatamente musculação e diabetes. Então a gente sabe que a questão relacionada aí à musculação é algo que isso aí já há algum tempo, né, para a população em geral, em 1996 começou a se divulgar aí trabalhos e da necessidade do indivíduo fazer o exercício por pelo menos aí 30 minutos por dia, na maior quantidade de dias na semana, desde que ele consiga somar aí 150 minutos por semana. Isso aí foi em 1996 que foi publicado esse primeiro trabalho, que era para tentar combater aí a obesidade mundial. Em 2007 foi revisto, né, esse trabalho e passou a se orientar também que junto com o trabalho aeróbio, já que a gente sabe que o trabalho aeróbio ele ajuda no processo de emagrecimento, ajuda aí a diminuir a resistência à ação da insulina, só que ao mesmo tempo a gente tem aí uma questão relacionada a não é feito nada, né, ou pouquíssimo estímulo a gente tem em relação à manutenção da força muscular e da flexibilidade. Então, a partir de 2007 foi revisto esse trabalho e a partir daí para a população em geral passou a ser recomendado que além do trabalho aeróbio fosse aí incluso pelo menos aí de 2 a 3 vezes na semana o trabalho resistido e também o treino aí de flexibilidade. Isso foi algo assim, interessante, né? Porque até então pouco se falou aí a respeito do trabalho de força. Pelo que eu tenho conhecimento, aí, o primeiro trabalho envolvendo, publicado com portadores de diabetes tipo 2, envolvendo aí o trabalho de força, ele foi publicado em 1997, né? Então, quer dizer, foi aí no mesmo ano onde saiu essa recomendação para a população em geral. E o que a gente tem, né, hoje de conhecimento em relação aí a gente fala musculação, mas a gente tem que entender que muitas vezes, principalmente quando a gente é profissional de educação física, ou mesmo agora que a gente está trabalhando, está nesse momento de isolamento social, a gente precisa adaptar aí os nossos treinamentos. E a adaptação, ela vem de que maneira? O trabalho de força, ele tem que ser adaptado, né? São poucos aí os que têm acesso aos aparelhos em casa. Então, automaticamente, o que a gente precisa fazer? Adaptar, ou com o trabalho de força, com o peso do próprio corpo, ou mesmo pegando aí algum objeto mais pesado, né? Que eu tenho visto aí muitos personagens, né, em aulas aí pelo Instagram, colocando ali a respeito do indivíduo utilizar aí a mochila, né, com algo dentro ali para gerar peso, ou mesmo os elásticos, né? Então são recursos que a gente vai utilizando aí para fazer o trabalho resistido. O trabalho resistido é você para poder produzir força, você coloca ali uma carga que deve ser vencida. Então, quando a gente pensa aí no trabalho resistido, eu coloquei como tema aí a musculação, mas a gente sabe que muitas vezes também por uma necessidade, fazer aí o exercício, a gente pensa lá em quem tem diabetes tipo 2, ou mesmo quem tem diabetes tipo 1, se esse indivíduo tiver uma questão relacionada a ter alguma complicação crônica do diabetes, automaticamente a gente tem que mudar a nossa estratégia para o treinamento de força, aí no caso para o treinamento resistido. Então, quando a gente pensa aí na questão relacionada, né, a tipos de treinamento, nos diferentes métodos de treinamento em relação ao diabetes, o que a gente tem, né, o que a gente sabe hoje, que o exercício resistido, sendo feito de maneira utilizando métodos por passagem, então o que eu me lembro lá do estudo que eu tinha lido, ele falava por circuito, né? Então você faz um exercício, não descansa, já sai, já vai para outro aparelho, faz outro exercício e assim por diante, alternado aí por segmento. O que eles mostraram com esse estudo? Que apesar da recomendação, né, até então, que esse aí foi o primeiro trabalho lá publicado em 1997, ele mostra que o indivíduo com diabetes tipo 2, fazendo o trabalho aeróbio, ele tem lá diminuição da hemoglobina glicada, diminui o risco cardiovascular. Agora, fazendo o exercício em sala de musculação, usando a metodologia, né, com método por passagem, consequentemente, esses indivíduos, eles apresentaram sim diminuição na hemoglobina glicada,
mais ou menos lá em 0,6% na glicosilação, quer dizer, muito parecido com o que acontecia aí com o trabalho aeróbio, né? E também, depois, em outro momento, fizeram um outro estudo fazendo o trabalho de hipertrofia muscular. Então, quer dizer, um método ali de multisséries, faz lá uma série, descansa um pouquinho e faz de novo. E o que foi mostrado? Que esse trabalho com multisséries, claro, o objetivo era trabalhar a hipertrofia muscular, consequentemente, ele aumentou bastante a massa muscular, o suficiente para, inclusive, impactar na hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada desses indivíduos, ela acabou diminuindo a glicosilação em 1,2%, quer dizer, o dobro do que o trabalho por passagem havia mostrado até então. A gente sabe também que em relação ao trabalho resistido, mesmo aí tem vários trabalhos publicados aí com portadores de diabetes tipo 1, aonde comparado com a resposta glicêmica do exercício para o indivíduo, comparado com o indivíduo que tem diabetes tipo 1 e faz o trabalho aeróbio, a resposta na glicemia, ela imediatamente após o exercício, ela é menor. Isso, assim, fisiologicamente até é compreensível, né? Porque a gente pensando em trabalho cíclico, onde você trabalha grandes grupamentos musculares, e você está movimentando o músculo o tempo inteiro, sem intervalo, consequentemente, a velocidade de degradação do glicogênio ela é muito maior do que quando você faz um trabalho multissérie, por exemplo, na sala de musculação. E mesmo que você faça métodos por passagem, o que acontece? Você tem que sair de um aparelho e ir para outro. Você tem que fazer a carga, soltar o peso e pegar uma outra carga. Então, essa variação na forma que você executa o movimento, consequentemente também diminui um pouco a velocidade aí da degradação do glicogênio. Coisa que depois, na musculação, a gente sabe que imediatamente após o exercício, a tendência natural é diminuir um pouco menos a glicemia, comparado ao que você tem no início do exercício, quando faz essa comparação com o trabalho aeróbio. Mas, por outro lado, depois do exercício, existe aí uma grande captação de glicose e que pode, inclusive, fazer o indivíduo aí entrar até fazer alguma hipoglicemia. Então, o que a gente tem hoje, né, em relação ao exercício resistido, ao exercício em sala de musculação para quem tem diabetes, de primeiro momento são essas características. E aí a gente leva em consideração o quê? Os tipos de métodos de treinamento que a gente tem. Quando a gente pensa em treino resistido, né, treino em sala de musculação, pensando aí na hipertrofia. A hipertrofia é tão importante para quem tem diabetes tipo 1, como também para quem tem diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 muitas vezes está associado a um tipo de atividade que ele faz. Então, quer dizer, ele está treinando, claro, ele quer aumentar, quer melhorar o desempenho dele, certamente ele vai associar aí o trabalho em sala de musculação para que isso aconteça. No portador de diabetes tipo 2, uma boa parcela dessa população já são pessoas um pouco mais velhas. E a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, consequentemente a gente vai diminuindo aí a nossa massa magra. E a diminuição da massa magra ela está relacionada à falta de estímulo, mas também por uma questão de resposta hormonal. Né? O indivíduo que é jovem, por exemplo, fazendo exercício com alta intensidade, ele chega a aumentar a produção de testosterona dele em torno aí de 30%. Enquanto a gente não observa esse tipo de aumento, por exemplo, no indivíduo mais idoso. Então é importante sim fazer o trabalho, mesmo voltado para a hipertrofia muscular, principalmente para prevenir a sarcopenia. Quer dizer, aquela diminuição na massa muscular, que vai, claro, depois limitar a autonomia aí do indivíduo que é mais idoso. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que quando a gente faz o trabalho de força, né, o trabalho de fortalecimento muscular, seja ele dentro ou fora de uma sala de musculação, o próprio trabalho muscular e a pressão, né, que é exercida na estrutura óssea também conta. Porque dessa maneira, além de estar protegendo aí o músculo e estar dando estímulo ali para o músculo para evitar a sarcopenia, você também está estimulando aí a saúde óssea. Porque, claro, maior pressão no osso vai ter que automaticamente aí, reter uma quantidade um pouco maior aí de cálcio, né, de mineralização ali no osso. Então isso aí também vai retardar aí o aparecimento de osteopenia inicialmente nas mulheres, que a gente sabe que se não é tratado, principalmente na pós-menopausa, ela progride rapidamente aí para osteoporose. Então, pensando em saúde, né, para quem tem diabetes, o exercício em sala de musculação ele é sim bastante significativo. Outra coisa que é inevitável, né? Claro, o tópico é a gente falar sobre o exercício em sala de musculação, mas hoje é muito comum nas sessões de treinamento a gente associar
o exercício resistido junto lá com o trabalho aeróbio, né? Mesmo porque as pessoas cada vez mais estão com menos tempo, né? Agora tudo bem que a gente está isolado, está uma situação um pouco mais difícil, está todo mundo tendo que se adaptar. Mas na rotina normal, a gente sabe que a maioria das pessoas vão para academia, tem lá 1 hora que ele reserva ali para treinar, e então o treino ele é cronometrado. E muitas vezes, para otimizar isso, é comum o próprio indivíduo que tem diabetes associar o treino resistido com a musculação, o treino resistido com o trabalho aeróbio, ou então o próprio personal também fazer isso para otimizar aí os resultados. Porque de qualquer maneira, se a gente pensar em fazer os dois tipos de treino na mesma sessão, você automaticamente aumenta aí o gasto energético, que é importante principalmente aí para processos de emagrecimento. E a gente sabe que a mudança na ordem dessa execução de exercício, quer dizer, se você fizer a musculação primeiro e o trabalho aeróbio depois, a tendência natural é você, depois do exercício, ter a glicemia um pouco mais alta, evitando aí quadros de hipoglicemias mais graves. E quando se inverte isso, quer dizer, faz primeiro o trabalho aeróbio e depois o trabalho resistido, consequentemente você tende a ter aí uma glicemia um pouco mais baixa. Então nessa situação, e por que a glicemia fica mais baixa? Porque o trabalho resistido, ele automaticamente, ele influencia aí a questão da síntese proteica no pós-exercício. E para isso a gente usa gordura, pensando aí no metabolismo em repouso. E para usar a gordura, precisa lá usar a glicose também. Então, quer dizer, continua a captação de glicose aí no pós-exercício. Então, as informações que a gente tem iniciais são essas, e agora a gente vai traçar aí, por exemplo, os diferentes métodos de treinamento, pensando aí no indivíduo que tem diabetes. Então, a gente sabe que usando aí com os portadores de diabetes tipo 2, métodos por passagem, a gente consegue sim fazer um trabalho aonde esse indivíduo consiga ter um resultado bem parecido com o trabalho aeróbio, né, pensando em diminuição de risco cardiovascular e também diminuição da hemoglobina glicada e aumento de força, que isso é importante, ou pelo menos manutenção ali da força. E quando a gente trabalha aí com treinos, né, onde se busca a hipertrofia, a gente tem aí respostas na glicemia, principalmente do portador de diabetes tipo 1, que elas acabam sendo aí, elas vão influenciar diretamente. Por exemplo, você pegar lá o GVT, né, que é aquele German Volume Training, né, que você faz lá 10 séries com 10 repetições. Então você vai ajustando a carga ali para conseguir fazer 10 repetições. Com essas 10 séries, o que a gente normalmente observa, você acaba aumentando a glicemia. Então, quer dizer, é um conhecimento interessante para a gente, que esse indivíduo vem treinar com uma glicemia um pouco mais baixa, você pode aplicar, por exemplo, principalmente para grupos musculares grandes, pega lá um agachamento, um exercício para as pernas, por exemplo, fazendo 10 séries com 10 repetições, normalmente vai aumentar a glicemia. Então, isso é um recurso importante para a gente. Outro tipo de treino, que ele é um método multissérie, mas que também eu tenho testado esse aí, né? Ele tem realmente dado um resultado interessante em termos de aumento da glicemia, que é justamente o rest pause. Então você faz ali uma quantidade de repetições, né? Para você chegar praticamente à fadiga, né? Não chega à falha concêntrica, mas percebe ali que está pesado. Você para por um período curto, uns 20 segundos, e repete novamente. Então nessa situação a intensidade do treino ele acaba ficando aí bastante alta. E dessa maneira você consegue aumentar também a glicemia, que é uma questão interessante aí para a gente. O Franklin está fazendo uma pergunta aqui. Obrigado, Franklin, pela sua pergunta. Está colocando aqui que o consumo de dextrose, né, durante o treino resistido, né, para quem tem diabetes, se você pode aumentar a glicemia aí no final do treinamento. Então, pensando em um tipo de treino que a gente sabe que normalmente ele vai diminuir, que é, por exemplo, você fazer aí métodos por passagem, normalmente se tem uma diminuição na glicemia, só que essa diminuição na glicemia ela não é tão acentuada como acontece no trabalho aeróbio. Então, se a diminuição da glicemia ela já não é tão elevada, se você ficar utilizando ali dextrose, quer dizer, a dextrose é a glicose, né? Você está dando glicose para o indivíduo. Durante o treinamento, a probabilidade maior é que, além dele terminar o treino com a glicemia mais alta, ele ainda vai ficar hiperglicêmico por várias horas após o treino. E isso para a gente não é nada interessante, porque vai impactar na hemoglobina glicada dele. Então é algo que a gente, pensando no treino, claro, você deve usar a dextrose, por exemplo, durante o treino, sem dúvida alguma. Se ele chegar para treinar e, consequentemente, for
fazer um tipo de treinamento que a gente sabe que vai tender a diminuir a glicose e não a aumentar, e além disso, ele chegue aí com uma glicemia abaixo de 100, por exemplo, né? Então você vai suplementando com dextrose, aí no caso, ou glicose, e consequentemente deixa ele treinar. Aí dessa maneira, certamente ele vai aumentar a glicemia e não vai ter aí trabalhando, pensando para não fazer hipoglicemia. Porque isso é uma coisa comum que eu vejo nas academias, né? As pessoas estão treinando e muitos estão lá consumindo maltodextrina, por exemplo, né? A gente sabe aí que a maltodextrina é a maltose junto lá com a dextrose, só que ela é modificada enzimaticamente, então ele acaba chegando aos poucos no organismo. Então, isso é uma bebida interessante, né? Um tipo de suplemento interessante para quem vai fazer trabalho de longa duração. Só que geralmente o treino em sala de musculação ele dura em torno de 50 minutos, uma hora que seja. Então, nessa uma hora, pensando em você estar alimentado, você já vai ter glicose suficiente para fazer o exercício. E se você fica suplementando com maltodextrina, você está aumentando a oferta de glicose. E qual é o impacto disso, né? O corpo, se você não estiver consumindo, o músculo não estiver degradando ali o glicogênio, né, durante ali o exercício, para poder remover rapidamente a glicose do sangue, vai sobrar glicose no sangue. Se sobra glicose, o corpo vai corrigir, liberando aí uma quantidade maior de insulina. E, consequentemente, a insulina ela vai ser captada inicialmente e ficar ali no músculo, e se a reserva do músculo já atingir ali o limite, ele começa a ser armazenado no tecido adiposo. Então, eu particularmente tenho bastante dificuldade em entender, muitas vezes, o porquê dessa associação com suplementos de carboidrato durante o treino de musculação. Porque, tudo bem, se você chegou lá sem se alimentar, você está horas sem se alimentar, sabe que a quantidade de reserva sua de glicogênio hepático ela está diminuída, faz todo sentido. Você vai treinando e vai suplementando com carboidrato para não para evitar ali a desnaturação da proteína muscular, para gerar energia. Até aí, sem problema algum. Agora, de uma maneira geral, que eu vejo a maioria das pessoas, que a pessoa se alimenta, chega alimentado para treinar e fica suplementando com carboidrato, não faz realmente muito sentido se a gente pensar aí metabolicamente esse tipo de atitude, tá bom? Mas a questão aí da pergunta que você fez, sim. Se o indivíduo chega para treinar, por isso que é importante medir a glicemia. Né? Se ele chega para treinar com uma glicemia normal, 160, por exemplo, 170, você vai colocá-lo para treinar e vai ficar suplementando com carboidrato, ele certamente vai ficar aí hiperglicêmico, sim. Durante o treino, ele vai ficar também depois do treino, isso aí não é interessante para a gente, tá bom? Quando a gente pensa aí na questão relacionada, né, a treinos pensando em hipertrofia, o que a gente tem que levar em consideração? O quanto a gente vai alterar a nossa homeostasia. Então a gente tem que lembrar que toda vez que a gente vai trabalhar força, se o indivíduo, mesmo ele tendo diabetes, para a gente ter resultado, porque qual é o resultado que a gente quer para quem tem diabetes? Pensando aí em resposta glicêmica, né, ou mesmo em hemoglobina glicada, é aumentar o tecido muscular desse indivíduo. Porque a gente aumentando o tecido muscular, ele consequentemente vai precisar de mais energia. E essa quantidade maior de energia, ela pode até durante lá o exercício, medindo a glicemia antes e no final, não ter uma variação muito grande, mas no final do treino, de horas depois do treino, vai continuar ali captando glicose, porque precisa fazer síntese proteica por conta das microlesões que foram geradas no tecido muscular. E como a gente consegue isso? Sempre levando em consideração o princípio da sobrecarga. Então, o princípio da sobrecarga em treinamento esportivo, que é você dar um estímulo que tem que ser maior do que o indivíduo está acostumado ali a fazer, para causar realmente uma quebra, né, na homeostasia. E quanto mais a gente conseguir fazer essa mudança, né, quebrar a homeostasia, consequentemente mais tempo vai ter depois do exercício, horas depois do exercício, para captar uma quantidade maior de glicogênio no músculo, já que gastou uma grande quantidade, e também gerando uma grande quantidade de microlesões, também vai estimular a síntese proteica. E com isso, no pós-exercício, o indivíduo continua ainda captando bastante glicose. Então a ideia do treino em sala de musculação, para quem tem diabetes, pensando na parte metabólica que vai influenciar no tratamento, a gente tem que entender que a ideia é aumentar sim a reserva de glicogênio, principalmente muscular, que é o que a gente tem controle. No fígado você não vai aumentar, né, a não ser que a única influência que a gente tem da reserva hepática do nosso fígado é quanto tempo a gente demora para se alimentar depois que termina de treinar.
Então, se você termina de treinar e já se alimenta, você consegue refazer aí bem próximo de 100% da reserva. Se você ficar mais do que 2 horas sem se alimentar, para só então se alimentar, consequentemente sua reserva hepática ela fica diminuída. Então, isso é uma situação, é isso que a gente pode controlar. Agora, no músculo, não. No músculo, quanto mais você der estímulo, quanto mais gastar o glicogênio, quanto mais microlesão tiver, maior vai ser. Vai aumentar mais a quantidade de síntese aí de glicogênio muscular e principalmente de síntese proteica também. Né? Então, é uma situação que a gente tem que pensar. Fazendo isso no indivíduo que tem diabetes, além de ajudar, principalmente quem tem diabetes tipo 2 lá, a aumentar a massa magra, a ter um melhor controle, aí, um perfil glicêmico e ainda fortalecer a estrutura óssea. Então, essa situação é o que a gente tem que ter como foco aí quando pensa aí no treino de hipertrofia, né, para o indivíduo que tem diabetes. Só que a gente sabe também que muitos vão fazer o quê? Um treino em sala de musculação, um treino resistido. Então, a hipertrofia ela vai causar esse resultado. O treino resistido, de resistência muscular, então, por exemplo, usando aí métodos por passagem, a gente consegue sim fazer pelo menos a manutenção da massa magra, certamente vai ter uma diminuição menos acentuada da hemoglobina glicada, e além disso, a gente consegue sim fazer esse indivíduo ter aí melhoras no sistema cardiorrespiratório. Cardiorrespiratório no sentido de diminuição cardiovascular. Porque quando a gente pensa em aumento de consumo de oxigênio, o aumento de consumo de oxigênio, por exemplo, em trabalho aeróbio, se você faz um trabalho aí em esteira, por exemplo, ou mesmo bicicleta ergométrica, o que acontece? Você consegue aumentar em 8 vezes, né, 9 vezes aí, o consumo de oxigênio daquele indivíduo comparado ao que ele tinha no repouso. Agora, no exercício resistido, por maior que seja a carga que a gente tenha, raramente você consegue ultrapassar aí 5 equivalentes metabólicos, né, 5 METs. Então, pensando em aumento no consumo de oxigênio, o treino em sala de musculação ele não vai ser tão eficiente quanto é o trabalho aeróbio. Mas a gente consegue sim, com o trabalho resistido, trabalhando em resistência muscular, sem intervalo entre uma série e outra, sempre alternando aí por segmento, quer dizer, faz um treino lá para membros superiores, membros inferiores, depois faz lá um pouco de abdominal, aí volta e vai repetindo esse processo, né, passando em cada aparelho ali sem tempo de intervalo, entre um exercício e outro, simplesmente o tempo de sair de um aparelho e se alocar ali em outro, se acomodar em outro. Dessa maneira a gente consegue sim diminuir aí principalmente o LDL colesterol e também os triglicerídeos, né, a quantidade total de colesterol. Então, nessa situação, diminui o risco cardiovascular. E por que isso é importante? Porque às vezes você vai pegar portadores de diabetes tipo 2 que tem uma condição aeróbia muito debilitada, uma pessoa mais idosa. E como é que você vai pôr ele para ficar fazendo trabalho aeróbio? Não tem muito como fazer isso, porque muitas vezes ele não tem nem força e equilíbrio suficiente para caminhar por um longo período. Então, o trabalho de força nesse sentido, principalmente pensando na resistência muscular, ele faz total sentido. E isso foi uma coisa que eu apliquei muito, né, nesses mais de 20 anos aí trabalhando como personal para as pessoas que têm diabetes. Então, muitas vezes você vai trabalhar com a pessoa que tem diabetes tipo 2, uma pessoa idosa, e aí você vai trabalhar de que maneira? Dando preferência no trabalho resistido para ele, recuperando ali a autonomia dele. A partir dali você pode associar o trabalho aeróbio e aí sim a gente vai conseguir impactar mais ainda o tratamento desse indivíduo. E quando a gente pensa aí na parte relacionada, por que, que a gente, né, por que, que eu estou falando dessa questão de quebrar a homeostasia e realmente fazer esse indivíduo degradar uma grande quantidade de glicogênio? Porque a gente vai ter aí, se a gente pensar no processo de hipertrofia muscular, a gente tem a questão relacionada à parte metabólica, do quanto a gente vai conseguir mexer com isso durante o exercício, e depois a parte hormonal no pós-exercício. Então, a parte metabólica, o que a gente tem? Se a gente dá uma quantidade de estímulos com intensidade adequada, a gente consegue sim diminuir bastante as reservas de creatina fosfato. Você consegue diminuir bastante a quantidade de glicogênio muscular. Então, isso faz com que o resultado do trabalho aumente aí a síntese proteica no pós-exercício. Isso ajuda muito. E como a gente controla essas intensidades? Se a gente pensar em sala de musculação, a gente tem um monte de variáveis que dá para a gente controlar. Como, por exemplo, você colocar o indivíduo ali para treinar e, de uma maneira geral, o que a gente faz? A gente aumenta a carga. Essa é uma referência que a gente tem. Né? Aumentar ali a quantidade de plaquetas ou mesmo o tipo de halter que ele vai treinar, ou dumbbell. Agora, a gente tem uma outra possibilidade, que é exatamente monitorar a velocidade com que ele faz o movimento.
Então, se ele faz a fase concêntrica, que é a fase que a gente encurta a musculatura, né, de uma maneira mais explosiva, e depois a fase excêntrica, mais lentamente, consequentemente a gente tem uma quantidade maior de microlesões no tecido muscular. E isso aumenta a carga do exercício, ele fica mais difícil. Com o mesmo peso, vai ficar mais difícil o indivíduo executar. Outra variável que a gente tem que é importante, que muitas vezes é pouco explorado, o tempo de intervalo entre um estímulo e outro. Se você diminui o tempo de intervalo, também isso influencia. E a outra situação é aumentar a carga através do volume, né? Coloca uma quantidade maior aí de exercícios, né? Ou de séries para que o indivíduo faça. Então, são estímulos que obrigatoriamente a gente tem que dar sempre pensando em depletar a maior quantidade aí de creatina fosfato, junto com isso depletar uma grande quantidade de glicogênio, principalmente no tecido muscular. Porque quanto mais a gente fizer isso, maior também, claro, vai associar aí a quantidade de microlesões do tecido muscular e depois do treino, consequentemente, esse indivíduo vai ter aí um tempo maior ali para fazer síntese proteica, continuar captando glicose para que isso aconteça. E claro, isso aí ajuda aí no controle glicêmico desse indivíduo. Aqui tem uma pergunta no Facebook. Alexandre Andrade. Aí, Alexandre, obrigado aí pela pergunta. Então, para o indivíduo aí que tem diabetes tipo 2 e faz uso de medicamento oral, qual que é a média aí de glicemia que seria ideal para ele, né? Entre 90 e 120? Olha, se ele começar com 120, eu acho que é mais interessante do que realmente começar com 90. Porque aí a gente vai ter outros fatores, né? Vamos pensar o seguinte: normalmente o treino em sala de musculação, se você está falando que o indivíduo tem diabetes tipo 2, se você puder depois me informar aí a idade que tem essa pessoa, porque o que acontece? O indivíduo pode ter diabetes tipo 2, muitas vezes ele é um pouco mais jovem, então ele consegue aí fazer trabalhos com intensidades maiores. Mas se a gente pensar, o indivíduo com diabetes tipo 2, ele toma antidiabético oral. O antidiabético oral, primeiro, a gente precisa entender que se ele chega com 90 de glicemia, que tipo de antidiabético oral que ele usa? Esse antidiabético oral é uma sulfonilureia? É um medicamento que vai fazer o, o, o pâncreas produzir uma quantidade maior lá de insulina? Ou ele é uma glitazona, né, um medicamento aí que faz geralmente sensibilizar o receptor de insulina no tecido muscular? Porque se for sulfonilureia, ele pode fazer hipoglicemia durante o treino. Se for glitazona, ele pode fazer hipoglicemia no pós-treino, porque durante o treino, após o treinamento, a gente tem sensibilização do receptor de insulina. E se o indivíduo já toma um medicamento que sensibiliza, quer dizer, os sensores de insulina no tecido muscular vão ficar muito mais sensibilizados. Com pouca insulina que tenha circulando no pós-exercício, esse indivíduo aí acaba muitas vezes fazendo hipoglicemia 1 hora e meia lá depois que ele treinou. Então, o ideal seria, e outra, seria primeiro monitorar a glicemia dele, porque é preciso entender que tipo de treinamento que você vem fazendo com esse indivíduo. Porque de uma maneira geral a gente sabe que a glicemia ela vai diminuir, mas não vai diminuir tanto. Agora, se o indivíduo chega para treinar já com 90 de glicemia, depois de 1 hora de treino, que seja, 50 minutos de treino, a tendência natural é que ele esteja quanto? A 70? Né? E a gente tem que entender que a maioria dos indivíduos aí com diabetes tipo 2, eles têm muitas vezes a hipertensão associada. E qual é o risco de você trabalhar com uma glicemia muito baixa? O indivíduo vira a fazer hipoglicemia e, consequentemente, quando a gente faz hipoglicemia, a gente tem uma ativação muito acentuada do sistema nervoso autônomo simpático e, consequentemente, você tem um efeito rebote na pressão arterial. Então, o indivíduo faz hipoglicemia e, no fim, acaba aí aumentando a pressão arterial no pós-exercício. Né? Então, é algo que a gente tem sim que tomar cuidado. Então, o ideal é a gente monitorar a questão relacionada a com qual glicemia que ele vai fazer exercício. Geralmente, começando aí com 120, pensando aí no trabalho em sala de musculação, ele é um valor de primeiro momento adequado. A gente não precisa começar com uma glicemia muito alta, como acontece no trabalho aeróbio, porque a velocidade de degradação do glicogênio ela é menor. Então, consequentemente, a remoção de glicose do sangue também vai demorar um pouquinho mais para acontecer e ela vai ser menor. Então, o risco de fazer hipo diminui.
Então, eu acho assim que o que precisa fazer é medir a glicemia antes, medir no final, e ir monitorando isso e olhar direitinho aí o tipo de medicamento que esse indivíduo utiliza aí como parte do tratamento. Então, e quando a gente pensa aí, então a gente falou da parte metabólica envolvida no treinamento, e também existe o quê? A parte relacionada aí à parte hormonal. Então, a relação aí dos hormônios com a hipertrofia. A hipertrofia ela vai acontecer, pensando aí na parte hormonal, principalmente pela ação do GH, do IGF-1, que é uma proteína liberada pelo fígado, né? Quando a gente faz exercício com alta intensidade, ela é liberada, junto aí com a ação da testosterona. Então a gente tem aí praticamente 3 hormônios que vão influenciar na, na hipertrofia muscular do indivíduo aí que tem diabetes. Só que a gente pensa assim, quando a gente faz exercício, o que eu tenho que fazer para que seja liberado o GH? Ou mesmo aí IGF-1. O exercício precisa ser com alta intensidade. Então a gente precisa, o detalhe entendam uma coisa, quando a gente fala alta intensidade, é alta intensidade individual, respeitando aí o princípio da individualidade biológica. Então o indivíduo tem lá 70 e poucos anos, se a alta intensidade para ele for lá fazer séries, né, aonde ele, mesmo com circuito por passagem, né, um método por passagem, usando ali circuito, ele está relatando que está fazendo um esforço grande, automaticamente isso é um treino de alta intensidade. Então ele vai sim estimular a liberação de GH e de IGF-1, que junto com a testosterona automaticamente vai proporcionar a hipertrofia. Então o indivíduo que tem diabetes tipo 1, é muito comum, né, o pessoal com diabetes tipo 1, indivíduos jovens, muitas vezes entram em contato comigo, comentando, falando, professor, eu quero fazer um trabalho de hipertrofia, e muitas vezes fica preocupado aí em ficar suplementando, né, com os suplementos proteicos. Quando você é jovem, com 15, 16, 17 anos, a quantidade, de testosterona que a gente tem no nosso corpo, de GH, é um momento extremamente propício para a gente trabalhar a hipertrofia. Só basta você dar o treino adequado, fazer o treino correto, dar o estímulo correto, que o resto, a parte hormonal do seu corpo vai fazer. E muitas vezes as pessoas associam essa ideia da insulina para aumentar aí na hipertrofia muscular, só que a insulina ela é um hormônio anabólico. A função básica da insulina qual é? Ela vai aumentar a quantidade de glicose que você vai poder colocar no músculo. Só que não é por conta de mais insulina que você vai conseguir pôr mais glicose no músculo. Porque o músculo ele tem uma quantidade limitada para poder produzir ali de glicogênio muscular, que vai estar de acordo com a quantidade de desenvolvimento do seu tecido muscular. Então não adianta, o cara que tem uma massa muscular uma quantidade pequena de volume muscular, ele não vai ter uma grande quantidade de glicogênio no músculo, a não ser que ele faça um trabalho de longa duração. Então essa associação é que a gente tem que fazer. Então o importante é quando a gente pensa em treino, então para quem tem diabetes e vai lá fazer trabalho de musculação pensando na hipertrofia, você tem que dar um estímulo que seja um estímulo forte para você. Você classifique aquilo pensando aí na escala de Omni, né, que é a que é voltada para a musculação de esforço subjetivo, você trabalhar ali entre 7 e 8. Então você está trabalhando uma carga alta, você termina o treino, você está exausto. Isso vai sim proporcionar, primeiro, uma grande quantidade de microlesões no tecido muscular e vai ativar aí a parte hormonal do nosso corpo que vai estar envolvida na síntese proteica e que muitas vezes você consegue aí consumindo alimentos de origem animal ou mesmo se você é vegetariano consumir vários alimentos de origem vegetal para poder garantir que o corpo que seja fornecido para o nosso sistema os aminoácidos que são aí essenciais. Dessa maneira, acontece sim a síntese proteica e o indivíduo hipertrofia. Aí não tem grandes problemas. A pergunta aqui da Patrícia. Obrigado, viu, Patrícia, pela pergunta. O uso de esteroides, né, anabolizantes e esteroides, entre outros, pode levar aí a um quadro de DM2? Olha, que eu tenha conhecimento, não. Porque o que acontece? Vamos pensar no seguinte: isoladamente, o esteroide ele vai aumentar a possibilidade de o indivíduo ter diabetes tipo 2? Que eu saiba, não. Agora, se o indivíduo ele tem predisposição genética a ter diabetes tipo 2, então a gente sabe que predisposição genética, se você ficar
acima do peso, pela gordura você aumenta a resistência à ação da insulina. Se você for pouco ativo, você aumenta a resistência à ação da insulina. E também, se você tomar aí, automaticamente anabolizantes esteroides, a maioria deles estão relacionados ou ao GH, que é um hormônio que faz a gente metabolizar mais rápido a gordura, e diminui aí a utilização da proteína como fonte de energia, estimula lá a síntese proteica, ou então é um análogo da testosterona. São esses dois hormônios que a gente tem. O GH, ele vai ser contra-regulador à ação da insulina. Então, se o indivíduo ele já tem predisposição a ter diabetes, se ele fizer algum tipo de uso, né, de ciclos com o GH, certamente ele aumenta o risco de ficar com diabetes tipo 2, porque ele vai ter uma quantidade maior de hormônio circulando e um hormônio que normalmente faz ação contrária à ação da insulina, ele é contra-regulador à ação da insulina. E isso faz com que esse indivíduo fique aí, force o organismo dele a produzir uma quantidade maior de insulina. Consequentemente, se ele tiver predisposição a ter resistência à ação da insulina, ele pode sim ficar aí com diabetes tipo 2, tá? Isso pode acontecer sim, tá bom? Mas se não tem predisposição, que eu saiba, não tem relação usar, por exemplo, o análogo de GH e ficar com diabetes. Isso não. Agora, se o indivíduo tem predisposição, aí sim, aí você acelera o processo, como a gente acelera o processo quando o indivíduo fica obeso e fica também fazendo pouco exercício, tá bom? Então, aqui da questão da síntese proteica, além dessa questão relacionada aí aos hormônios, a gente tem ainda o processo de sinalização, né, das proteínas que sinalizam ali para fazer síntese proteica, que é a AKT e a mTOR. Então, isso, claro, que vai acontecer em associação com a parte do estímulo hormonal. Então, o nosso corpo, a gente tem que entender que muitas vezes a gente vê o pessoal aí treina, né, musculação, e mesmo independente de ter diabetes, ela fala, eu vou usar insulina para ajudar. No fim, é um tiro no pé que você faz, né? Porque o seu corpo não precisa daquilo, né? Não é uma necessidade. A gente tem que entender que para você hipertrofiar, você precisa dar o estímulo e, consequentemente, ter uma quantidade adequada de microlesões para ativar o sistema hormonal, para aí sim ativar as vias de sinalização para estimular a síntese proteica, tá certo? Então, eu acho que assim, o que eu, né, tinha aqui para trazer de conhecimento para vocês é de compartilhar, né, o pouco que eu conheço aí sobre exercício e diabetes, com relação à musculação, para quem tem diabetes, está basicamente relacionada a essa situação. Então a gente sabe que o exercício resistido ele pode ser feito aí em sala de musculação ou fora dela, né, com o peso do próprio corpo, com elásticos. A gente sabe que os dois tipos de diabetes, né? O trabalho geralmente por circuito ele funciona melhor no diabetes tipo 2. No tipo 1, o trabalho aí a gente pode usar outros métodos de treinamento e principalmente pensando em aumentar a glicemia desse indivíduo, se ele chega com uma glicemia muito baixa ali para treinar, usar aí o método do GVT ou então o rest pause, que normalmente são intensidades mais altas aí do treinamento que geralmente dão uma resposta boa com relação ao aumento da glicemia. Então você diminui o risco dele fazer hipoglicemia durante ali o exercício, sem precisar ficar suplementando aí com carboidrato. Então é um recurso interessante. E para a gente pensar aí na questão da hipertrofia, a gente tem que dar um estímulo que seja assim superior ao que o indivíduo tem, né, que ele está adaptado, para gerar uma quantidade maior de microlesões. Isso a gente consegue principalmente explorando a fase excêntrica aí do movimento. Quer dizer, que quando você encurta o músculo, a hora que você vai alongar, se você fizer um movimento mais lento, certamente você aumenta a quantidade de microlesões. E isso, claro, vai ajudar tanto durante o exercício como no pós-exercício, que o corpo vai precisar de uma quantidade maior de glicose aí para fazer síntese proteica. Então, nessa situação a gente tem aí um benefício muito grande em relação ao treino de musculação para quem tem diabetes. Não ficar hiperglicêmico depois do treino, por ficar suplementando aí muitas vezes com carboidrato. E no pós-treino a tendência natural é sim a glicemia diminuir, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais, pessoal!